Olá, seja bem-vindo. No vídeo dessa semana, continuando a playlist de vídeos sobre sistemas não lineares, nós vamos conversar sobre não linearidades contidas em setores. Basicamente, vamos dar sentido à definição que está aparecendo na tela. Isso depois da vinheta. Antes de começarmos, eu vou pedir que, se esse conteúdo está sendo útil para você, deixe um like e, se tiver alguma dúvida, depois pode deixar um comentário que eu respondo. Uma tradução livre da definição de não linearidade contida em setor seria: uma não linearidade psi, satisfazendo aquela condição de domínio imagem, é dita satisfazer uma condição de setor se respeita aquela desigualdade para todo t maior ou igual a zero e todo y contido em um conjunto gama maiúsculo, que é um subconjunto de RP, para algumas matrizes reais K mínimo e K máximo, onde K máximo menos K mínimo é uma matriz simétrica definida positiva. E o interior de gama maiúsculo é conectado e contém a origem. Se gama for igual a RP, então psi satisfaz a condição de setor globalmente, e neste caso é dito que psi pertence ao setor K mínimo, K máximo. E é claro que se aquela inequação ela é verdadeira de forma estrita, então psi é dito pertencer ao setor aberto. Como sempre, a gente vai quebrar essa definição em várias partes, dando sentido para cada coisa que está escrito aí. Então, no final do vídeo, você vai compreender exatamente o que é uma não linearidade de setor. Vamos começar bem simples. O que é uma função não linear sem memória? Sem memória significa que ela é estática, que ela não possui dinâmica. Ou seja, o valor de saída em um dado momento depende apenas da entrada naquele dado momento. Um exemplo de não linearidade sem memória seria uma função senoidal. Essa função senoidal ela é obviamente não linear, porque ela não é uma linha reta que passa pela origem, e é uma não linearidade muito comum em alguns tipos de problema, como por exemplo o problema de pêndulo. Um outro tipo de não linearidade poderia ser a função de saturação. A função de saturação, ela próximo da origem se comporta como uma função linear, mas chega um dado momento e ela satura, caracterizando a não linearidade dessa função. Essas funções, certo? Neste caso aqui, elas são funções apenas de y. Neste caso, o psi de y é o seno de y. E neste caso aqui, o psi de y será igual a mais o valor de saturação, se y exceder o valor de saturação. Será o próprio y, se o y estiver entre os valores de saturação. E será menos o valor de saturação se o y for menor do que o valor de saturação negativo. Nesse caso, considerando uma saturação simétrica, que é um caso comumente considerado. Agora, essas duas funções, elas não dependem do tempo. Note que aqui não tem o tempo. E isso não necessariamente é verdade. Você pode ter uma não linearidade que ela vai mudando ao longo do tempo. Ou seja, a relação entre o que entra e o que sai, ela vai se alterando ao longo do tempo. Isso não deve ser confundido
com dinâmica. Ainda assim, essa não linearidade ela não possui dinâmica, ela apenas varia ao longo do tempo. Eu vou colocar na tela agora um exemplo arbitrário de não linearidade que varia ao longo do tempo. Com isso que eu mostrei, nós já definimos o que é uma não linearidade sem memória. E nós já definimos que ela pode ser função do tempo também. Agora, a não linearidade de setor significa simplesmente que nós conseguimos colocar essas não linearidades dentro de um setor, como, por exemplo, na função senoidal, este setor aqui. O setor nada mais são do que duas linhas retas, definidas neste caso por alfa y e beta y, sendo alfa y o limitante inferior e beta y superior, em que a função não linear está totalmente contida ali no meio. Nós poderíamos definir também um setor para a função de saturação. No caso da função de saturação, o alfa limitante inferior é zero, ou seja, ele forma a linha horizontal, e aqui o beta seria igual a 1, porque a função saturação ela nunca cresce mais rápido do que uma linha de 45 graus, certo? Mesmo que nós tenhamos uma não linearidade que varia ao longo do tempo, nós ainda poderíamos escrever, talvez, um setor que contenha todas as possibilidades de variação dessa função. Esse exemplo é isso que está aparecendo na tela agora. E isso dá origem a uma condição matemática para a condição de setor. Nós vamos dizer o seguinte: psi de ty menos alfa y que multiplica psi de ty menos beta y é sempre menor ou igual a zero. Por que isso? Como a não linearidade é sempre maior que alfa y, note que ele está sempre acima da linha alfa y, isso aqui será positivo. Neste caso aqui, como beta y é maior do que a não linearidade, ou seja, a linha beta y sempre está acima da não linearidade, isso será negativo. E, portanto, a condição de setor é atendida, porque um número positivo vezes um número negativo vai resultar em um número menor ou igual a zero, né? Igual a zero vai acontecer quando a não linearidade tocar essas limitantes. Se o y for negativo, ou seja, nós estivermos na parte esquerda do gráfico, a lógica vai se inverter. Ou seja, alfa y passa a ser maior que a não linearidade e beta y passa a ser menor do que a não linearidade. Mas como os dois ainda têm sinais opostos entre si, a relação de desigualdade é atendida. A não linearidade de setor ela agrupa as não linearidades em uma família muito abrangente de funções, mas nem toda função não linear é uma não linearidade de setor, como, por exemplo, uma não linearidade polinomial, nesse caso y elevado na terceira potência. Nós poderíamos tentar colocar essa não linearidade dentro de um setor. Só que a não linearidade ela acaba eventualmente saindo fora do setor, porque isso aqui cresce cada vez mais rápido. E por mais que nós tentássemos fazer um setor maior, eventualmente essa não linearidade não seria mais contida dentro do setor. Então, nem toda não linearidade pode ser colocada dentro de um setor, pelo menos não globalmente. O que isso quer dizer? Vamos voltar para o primeiro exemplo da não linearidade senoidal. Essa condição de setor
que está mostrada no gráfico, ela é global, ou seja, a função senoidal nunca vai sair desse setor independente do valor de y que entre na função. Porém, eu poderia escolher uma outra condição de setor, como essa que vai aparecer na tela. Este setor, obviamente, não atende globalmente a condição de setor, mas ela atende se o valor de y estiver entre A e B. Neste caso, A tem que ser menor do que zero e B tem que ser maior do que zero. Aqui, esta condição de setor, ela vai ser atendida para todo y que pertence ao intervalo A e B. Note que mais para frente a não linearidade volta a entrar dentro do setor, mas isso não é considerado. O que se considera é apenas a região compacta, ou seja, sem interrupções, onde essa condição é atendida. Nós poderíamos fazer a mesma coisa para não linearidade de saturação, escolhendo um outro setor onde a condição é atendida localmente apenas, como por exemplo este setor. Note que este setor ele é atendido apenas entre B igual a 6 e A igual a menos 6. Isso é um B, não é um 6, tá? E o caso que eu mostrei antes da não linearidade polinomial, ela também pode ser contida localmente em um setor, como é o caso aqui. Existem funções que não podem ser contidas em um setor nem localmente, como seria o caso de um cosseno. Como as coisas sempre podem se tornar mais complicadas, às vezes não basta considerarmos funções não lineares, mas nós temos que também considerar funções não lineares multivariáveis, ou seja, funções que têm mais de uma entrada e mais de uma saída, como pode ser o caso de psi. E eu vou usar como exemplo um psi invariante no tempo, que é a função só de y. Psi pode ser uma função vetorial, que retorna duas componentes, uma função psi1 de y1 e psi2 de y2. Ou seja, entra um vetor de dois elementos, y1 e y2, e sai um vetor também de dois elementos, psi1 e psi2. Nesse caso, nós estamos considerando Rp, que é igual a R2, P igual a 2. Ou seja, funções com dois elementos de entrada e dois elementos de saída. Cada elemento pode ser uma não linearidade diferente, como por exemplo, o primeiro elemento pode ser a não linearidade senoidal do primeiro exemplo, enquanto o segundo elemento pode ser a não linearidade de saturação do segundo exemplo. E nós queremos agora definir uma condição de setor para este caso. Então nós vamos fazer nada mais do que a junção do que nós fizemos até aqui. Nós vamos chamar esse cara de A1, B1, esse aqui de A2, B2, e nós vamos dizer que psi1 de y1 menos alfa1 de y1 multiplicado psi1 de y1 menos beta1 y1 é menor ou igual a zero para todo y1 que esteja entre A1 e B1. E nós poderíamos escrever a mesma coisa para o segundo elemento do vetor. Então, psi2 de y2 menos alfa2 multiplicado por y2, e isso multiplicando psi2 de y2 menos beta2 de y2, beta2 multiplicado por y2 é menor ou igual a zero para todo y2 entre os dois valores.
Essa escrita, ela não é nada prática, porque imagine que se nós tivéssemos um vetor com 15 elementos, nós teríamos que colocar 15 relações de desigualdade com 15 condições em cada elemento de entrada. Nós podemos simplificar isso escrevendo de uma forma matricial. Então nós vamos considerar uma matriz diagonal K mínimo que vai conter em cada elemento da sua diagonal um valor de alfa. Alfa 1, alfa 2 até alfa p. Já o K máximo, ele também vai ser uma matriz diagonal que vai conter em cada elemento um valor de beta, até beta p. K mínimo e K máximo são, portanto, matrizes que contêm informações sobre os limitantes do setor. Com isso, nós podemos escrever a seguinte relação. Psi menos K mínimo y transposto, que multiplica psi nesse caso é a função vetorial, menos K máximo y, tem que ser menor ou igual a zero. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui resulta em um escalar, pois nós temos a multiplicação de dois vetores, um vetor linha e um vetor coluna. Cada elemento desse vetor linha, ele consiste de um termo desses aqui. Então, por exemplo, aqui nós teríamos um vetor linha, neste exemplo, psi1 menos alfa 1, y1, psi2 menos alfa 2, y2. E aqui nós teríamos um vetor coluna, que seria psi1 menos beta 1, y1, psi2 menos beta 2, y2. Como nós vimos, este termo com este aqui, ele será não positivo se estiver dentro do setor. E este termo com este aqui, ele também será não positivo se estiver dentro do setor. Logo, como essa multiplicação vai somar os resultados, então isso aqui, consequentemente, também será menor ou igual a zero se estiver dentro do setor. Isso aqui é simplesmente uma representação matricial mais compacta e mais prática disso aqui que nós escrevemos. Gama é um subconjunto de RP. Esse gama nada mais é do que a concatenação de todas essas relações aqui. Ou seja, para estar contido em gama, y1 tem que ser entre A1 e B1, y2 entre A2 e B2, e assim por diante até yp estar entre AP e BP. Então isso aqui pode ser escrito como gama é todo y pertence a RP, tal que AK é menor do que YK, que é menor do que BK, K está entre 1 e P. Essa seria a definição. Mas nada mais é do que verificar aquela condição para cada um dos elementos de Y. Isso fecha a nossa definição. Nós sabemos o que é a função não linear sem memória, ou seja, sem dinâmica. Ela tem isso aqui porque ela pode ser função do tempo, ela pode ser variante no tempo. K mínimo são os limitantes inferiores do setor e K máximo os limitantes superiores. Aqui a diferença entre eles é uma função simétrica definida positiva. Por quê?
Quando a gente está no caso escalar, é óbvio que B tem que ser maior do que A. E logo, B menos A é positivo. No exemplo particular multivariável que eu apresentei, em que K mínimo e K máximo são matrizes diagonais, então K máximo menos K mínimo, ele é composto por beta 1 menos alfa 1 no primeiro elemento, beta 2 menos alfa 2 e assim por diante até beta p menos alfa p. E é claro que cada um desses termos ele é positivo, pela mesma restrição do caso escalar. E uma matriz diagonal onde todos os elementos são estritamente positivos é uma matriz definida positiva. E isso se aplica mesmo que as matrizes não sejam diagonais, elas não necessariamente são matrizes diagonais. Eu simplesmente apresentei dessa forma porque é mais fácil de entender. Mesmo que elas não sejam matrizes diagonais, por essa propriedade elas ainda são definidas positivas. Nós vamos ter um conjunto gama, que eu já apresentei, ele é conectado, ou seja, se as funções elas entrarem de novo no setor, não conta, é um conjunto conectado, e ele tem que conter a origem. Se o gama for todo o espaço, então a condição de setor é dita válida globalmente. Caso contrário, é localmente. Agora, tem um detalhe que ele é interessante de se notar com relação a gama. Vamos voltar no exemplo. Aqui eu simplesmente copiei aquilo que está na definição. Nós temos uma condição de setor, ela é atendida, ou seja, ela é menor ou igual a zero para todo tempo positivo ou nulo, e para todo y que pertence ao conjunto gama. Um erro comum é achar que gama é todo y para qual isso é atendido. Não é isso e não está escrito isso, tá? Porque o que acontece? Essa expressão, o produto de um vetor linha por um vetor coluna, ela é um somatório de termos. Nós vamos multiplicar o primeiro elemento do vetor linha com o primeiro elemento do vetor coluna, e nós vamos somar isso com os segundos elementos multiplicados, somar isso com os terceiros, e assim por diante para todos os p elementos do vetor. Como está tudo sendo somado, pode ser que um elemento seja positivo, ou seja, não atende a essa condição, só que os outros são tão negativos que compensam isso. Deixa eu mostrar na tela aqui. Eu estou pegando como exemplo uma função não linear multivariável que nós apresentamos como exemplo antes. O primeiro elemento é não linearidade senoidal e o segundo elemento é a não linearidade de saturação, ou seja, são as duas não linearidades mostradas na tela. Agora, se eu computar todos os y's 1 e 2 para qual essa expressão é negativa, eu vou chegar na seguinte resposta. Nessa figura, a cor azul representa os pontos y1 e y2, tal que essa condição é atendida, essa condição aqui. Ou seja, essa expressão é menor ou igual a zero para todos os pontos pintados em azul. Como eu sei que gama tem que ser um conjunto conectado, eu já excluo essas partes aqui, pois elas não estão conectadas e não contêm a origem. Só que eu seria tentado a dizer que a região gama ela é todo esse conjunto aqui, certo? Por quê? É um conjunto conectado? Sim. É um conjunto que contém a origem? Sim. Então, talvez ele seja gama, até porque ele é um conjunto que atende isso aqui. Porém, vamos notar o seguinte, y1 só vale para para A1 e B1, que é mais ou menos π, certo? Porque a função senoidal
ela só vai atender isso quando o y for maior que menos π ou menor do que π positivo. Então aqui, essa condição de setor só vai ser atendida, eu vou fazer de vermelho, só vai ser atendida aqui. Quando nós olhamos o segundo elemento do vetor, da função não linear, que é a função de saturação, ela só vai atender a condição de setor se ela estiver entre menos 6 e mais 6, ou seja, ela só atende aqui. Aqui dentro, nós temos o gama. Porque aqui dentro é onde y atende todas as condições de setor para cada um dos elementos da função não linear. Só que por que existe esses espaços aqui fora, esses pontos aqui fora que satisfazem essa relação? É aquilo que eu falei. Aqui fora, um dos elementos é positivo, não satisfaz, só que o outro é tão negativo que compensa. Portanto, é um erro achar que gama é o conjunto que satisfaz isso aqui. Na verdade, não. Gama é um conjunto contido naqueles pontos que satisfazem isso aqui. Certo? Eu espero que tenha entendido. Se ficou com dúvidas, por favor, deixa um comentário. Se o conteúdo for útil, deixa um like. Essas não linearidades de setor são muito úteis em uma série de análises que são feitas, como, por exemplo, análise de estabilidade absoluta, algo que eu espero abordar em vídeos futuros dentro dessa playlist de sistemas não lineares. Um forte abraço e até a semana que vem.